A mulher que não conhece a própria alma antes de pertencer a outro homem, pertencerá unicamente ao vazio. Uma verdade que Jung nunca escreveu assim, mas que grita em cada símbolo que decifrou. Por que tantas mulheres sentem que se perderam, justamente no momento em que realizaram seus sonhos? Por que o amor, que deveria libertar tantas vezes, se converte numa cela adornada com flores? E se o casamento, esse ideal tão exaltado, fosse na realidade um espelho partido que reflete tudo, menos a verdade? Esta não é uma crítica ao amor, é um convite à lucidez. Uma vela acesa no quarto escuro onde guardaste perguntas que ninguém te permitiu fazer. Uma travessia perigosa, mas necessária. Entre os rituais que te ensinaram a repetir e a mulher que ainda não te atreveste a ser, havia uma vez uma mulher que sonhava com altar. Mas esse altar não era seu. Sonhava desde menina, brincava de casar, colocava véus imaginários, era celebrada por ser delicada, por saber cuidar, por estar pronta para o amor. Mas ninguém lhe ensinou a estar pronta para si mesma. Ela aprendeu a ser escolhida, mas nunca a escolher-se. O mito da noiva é uma das construções mais insidiosas do imaginário coletivo. E, como todo mito, não precisa de provas. Vive na linguagem, nos contos de fadas, nas canções, nos olhares da família quando perguntam sobre o namorado, no silêncio das amigas quando ela diz que não quer casar. Esse mito diz que o casamento é o ponto máximo da vida feminina, seu final feliz. Mas ninguém pergunta, final feliz para quem? Carl Jung dizia que os arquétipos são estruturas vivas do inconsciente coletivo, moldam expectativas, emoções e decisões. O arquétipo da noiva é sedutor, porque oferece uma promessa. Se fores boa, bela e amável, serás escolhida, e então serás amada, e então serás plena. Mas aqui está a armadilha. Essa mulher que se veste para o outro, que prepara sua alma como se fosse um presente embrulhado, está se afastando cada vez mais do próprio centro. Transforma-se em imagem, em reflexo, em papel. E assim nasce a prisão simbólica, o amor idealizado como substituto do autoconhecimento. Quantas mulheres conheces que apagaram sua luz interna para encaixar no papel da companheira ideal? Quantas se afundaram em casamentos esperando encontrar-se e se perderam ainda mais? E um dizia que ao inconsciente não importam as regras sociais, só quer saber. Isto faz crescer a alma? Quando o casamento se torna apenas um rito de passagem, uma validação social, uma resposta ao medo da solidão, mata a alma pouco a pouco. É como regar flores de plástico. Parece cuidado, mas é só repetição. A mulher sorri, mas seus olhos não brilham. E o mais cruel: a sociedade a felicita. Mas à noite, quando está sozinha, uma pergunta arde. De quem é esta vida que estou vivendo? A mulher que entra no templo como uma estranha ama sim, mas ama por projeção, não por presença. Ela ama o que o outro desperta nela. E quando ele se afasta, ela desmorona porque acreditava que a luz vinha dele, mas sempre foi sua própria luz refletida pelos olhos do outro. O mito da noiva alimenta uma ilusão poderosa, que o outro pode completar-nos. Mas a verdade é que ninguém completa ninguém. A plenitude nasce do contato radical com o que és, quando ninguém te está a olhar. E isso dá medo? Por isso muitas mulheres preferem o papel à liberdade, porque o papel vem com guião, aprovação. Mas a liberdade exige solidão. E um dizia que a solidão não vem de estar só, mas de não poder comunicar-se com o que é mais essencial em nós. Quando a mulher é condicionada desde pequena a buscar sentido no olhar do outro, esquece-se de olhar para dentro. E dentro dela, adormecida, está a menina descalça correndo pelos campos. Aquela que ainda não foi domesticada, que ainda sente o mundo com todo o corpo, que não aprendeu a dobrar-se para caber no vestido de noiva. Há um momento em que a mulher se olha no espelho e já não sabe quem está olhando de volta. Não é esquecimento, é sobreposição. Camada após camada, seu rosto foi sendo coberto com o desejo do outro, com a expectativa da mãe, o modelo da religião, o olhar do pai. És tão forte, és tão bonita, és a mulher que qualquer homem gostaria de ter ao seu lado. Mas quem é ela longe de tudo isso? Carl Jung chamava este espelhamento inconsciente de projeção da ânima e do ânimas, os princípios feminino e masculino presentes em todos nós. Mas quando uma mulher ainda não encontrou o próprio centro, tende a projetar seu masculino interior num homem externo. Ela não se apaixona por ele, apaixona-se pelo que ele desperta dentro dela. E aí começa o encantamento e a ferida. Quando ela ama antes de conhecer a própria alma, ama por projeção. E quando ele vai embora, ela colapsa porque acreditava que sua luz vinha dele, mas sempre foi dela.
Essa é a ânima ferida, a mulher que se esqueceu de si mesma para viver no reflexo do outro. Idealiza, cuida Modecei, entrega-se tanto que se esvazia, não porque seja fraca, mas porque aprendeu que amar é perder-se, quando na realidade amar é expandir-se. Essa mulher ama com intensidade sagrada, mas também com urgência desesperada. Converte o homem em altar e esquece que o verdadeiro templo é interno. E quando ele falha, e sempre falha porque é humano, a decepção chega como traição divina, mas o traído não foi o amor, foi a ilusão de completude. Jung sabia que projetar o ânimas em figuras masculinas externas é uma etapa inevitável, mas o perigo está em ficar aí, porque o homem torna-se um espelho mágico onde a mulher busca ver sua alma, mas os espelhos partem-se quando se partem em Magon. A verdadeira tragédia não é o fim do amor, é o início da desorientação. Se não sou a esposa dele, a escolhida dele, então quem sou eu? Essa pergunta ressoa como um vazio existencial, e muitas tentam Prinkelou com outro amor, outro espelho, mas é só repetição. Um novo rosto para a mesma ausência. Jung descreveu uma cena onírica recorrente. Uma mulher via-se diante de um espelho que se torna névoa. Tenta tocar o reflexo de um homem, mas sua mão o atravessa. Atrás do espelho aparece seu próprio rosto, mais velho, mais sábio, banhado em solidão. Essa imagem é um ritual simbólico de despertar. A mulher que buscava o outro encontre-se a si mesma, não como substituição, mas como reencontro. Aqui é onde muitas enlouquecem ou se iluminam, porque perceber que a vida vivida até agora foi uma projeção, não uma presença, é uma ruptura sem retorno. Mas por que a maioria foge desse encontro? Porque o reflexo do outro oferece uma narrativa mais fácil. Nele pode ser a boa esposa, a companheira perfeita, a que ama incondicionalmente. Mas esse amor incondicional que se esquece de si não é virtude, é abandono. E como toda ferida abandonada, apodrece por dentro. A mulher que ama sem conhecer-se torna-se cúmplice da própria dissolução. Jung advertia: o ânimas projetado como salvador termina revelando-se como tirano. Essa voz que parecia doce começa a cobrar. A exigência emocional converte-se em servidão e a mulher não entende porque está exausta. Mas sua alma sabe. Está vivendo fora de si. E então surge o sonho, o delírio, a quebra. Às vezes o único que está acontecendo é que a alma está tentando voltar para casa. A cura não está em amar mais. Está em amar com os olhos abertos, em desprojetar, em olhar o outro e dizer: amo-te, mas tu não és meu espelho e eu não sou tua metade. Sou completa e tu também precisas sê-lo. Quando a mulher recolhe seu ânimas, começa a escutar uma nova voz. Uma voz que não exige, mas clarifica. O verdadeiro ânimas não diz obedece, diz desperta. Essa voz é o nascimento do discernimento e com ele a mulher deixa de amar com fome e começa a amar com presença. Já não busca um homem que a complete, busca alguém com quem caminhar lado a lado. Mas esse amor só nasce depois dela passar pela dor de desamar suas ilusões, de matar a imagem do príncipe, do salvador. A dor é real, é um luto simbólico, é o adeus à menina que esperava ser resgatada. Mas no lugar dessa menina, renasce uma mulher serena, completa, que sabe que o amor verdadeiro não é fusão, é reverência. Antes de amar alguém de verdade, uma mulher precisa amar o próprio silêncio. Não falo do silêncio imposto pelas circunstâncias, mas do silêncio sagrado, da solidão escolhida, do vazio cheio de presença que assusta porque já não há ninguém ali, exceto ela mesma. E isso para muitas é aterrorizador, porque fomos ensinadas a temer a solidão. Chamam-lhe abandono, fracasso, como se estar consigo mesma fosse sinônimo de tragédia. Mas Jung sabia que o self só emerge no deserto, longe dos aplausos, dos rituais, das convenções. Antes de casar com qualquer homem, uma mulher deve casar primeiro com a própria alma. Esse casamento interno é silencioso, sem testemunhas, sem anéis visíveis, mas nele ocorre a única união capaz de sustentar todas as outras, a reconciliação com a própria essência. A solidão é o altar onde a alma feminina encontra sua verdadeira potência. É aí onde começa a escutar o que antes afogava com ruído, rotina, conversas superficiais. É aí onde se dá conta de que o amor que buscava no outro era o eco de um chamado interno. Voltar para casa, mas esse regresso não é doce. É um luto, ela precisa enterrar as partes de si mesma que dependiam do reflexo do outro. A mulher que se sentia amada porque era desejada, a que media o próprio valor pela atenção recebida. Essas partes morrem e com elas
morre a ilusão de que o amor está fora. A mulher então começa a caminhar entre as ruínas de si mesma e entre os escombros encontra algo surpreendente. Um altar interno esquecido, cheio de pó, mas vivo. Esse altar não pede flores, pede coragem. Coragem para sentar-se diante dele e dizer: aqui estou, não sei quem sou, mas estou disposta a descobrir. E aí começa a verdadeira individuação. A mulher começa a escutar os sussurros da alma, aqueles que antes eram silenciados. Começa a recordar o que amava quando era menina, o que a fazia vibrar antes de tentar agradar o mundo, os sonhos que deixou de lado. E então surge o medo, porque se dá conta de que talvez precise romper com tudo, com um casamento que a silencia, com a profissão que a adormece, com os laços que a mantém segura, mas morta por dentro. Neste ponto, muitas recuam, voltam ao conhecido. Escolhem a estabilidade ainda que custe a alma, porque o altar interno exige sacrifício. Não o sacrifício da própria essência, mas o sacrifício das máscaras. E tirar as máscaras dói mais que manter-se no papel, porque a máscara protege, agrada, é compreendida, mas a alma nua é indomável e por isso incompreendida. A mulher que escolhe habitar sua solidão começa a provocar incômodo à sua volta. Já não reage como antes, já não implora a presença, já não se anula para manter a paz. Fala menos, mas o que diz ressoa. Já não precisa ser aceite porque se aceitou a si mesma. E este é o momento mais perigoso, porque agora é livre. E uma mulher livre numa sociedade construída sobre a ideia de que seu valor está em ser escolhida é vista como ameaça. Chamam-lhe fria, egoísta, mas na realidade só deixou de mendigar amor. O mundo teme as mulheres que se casaram com a própria alma, porque já não podem ser controladas pelos velhos arquétipos. Tornam-se imprevisíveis, incontroláveis, radiantes com a própria lei. É neste ponto que a solidão se transmuta de vazio a vaso, de ausência a potência. Ela percebe que está cheia, não de certezas, mas de presença. E quando o amor chega, já não o espera como salvação, mas como partilha. O outro já não é uma muleta, é um espelho limpo, onde ela não busca ver sua falta, mas sua completude. Já não quer alguém que a faça feliz, quer alguém que respeite sua tristeza. E o mais belo é que muitas vezes, só neste ponto, o amor verdadeiro acontece, porque agora há espaço para que o outro seja quem é. A mulher que se casou com sua solidão pode amar com mais entrega, não menos, porque o amor já não é uma necessidade. Uma escolha, ela já não pergunta, será que ele me vai escolher? Ela pergunta, será que ele está pronto para encontrar-me neste altar que construí dentro de mim? E se a resposta é não, ela segue com o coração inteiro. Porque sabe, a verdadeira companhia começa com a própria presença, e o amor que não respeita essa presença não é amor, é carência disfarçada de afeto. A boa esposa morre devagar, não no corpo, mas no olhar. No riso que antes era música e torna-se protocolo, na alma que trocou a dança por rotinas, a arte por horários, o desejo por dever. E o mundo aplaude sua morte, chamam-lhe mulher madura. Mas por dentro ela é um cemitério de si mesma, a mulher que realiza todos os gestos corretos de devoção, mas cujos olhos já não brilham, converteu-se no que um chamou anima petrificada. Ela ri com elegância, mas seu ventre já não canta. É boa, mas perdeu a alma no caminho. A sociedade ensina que essa mulher venceu, mas na realidade só aprendeu a morrer sem fazer escândalo. E então, uma noite algo se rompe. Às vezes é um sonho, outras um silêncio profundo, ou um cansaço que não passa, é a alma tentando emergir do fundo onde foi encerrada. Ela recorda a menina que foi um dia, a que corria pelos campos, a que escrevia segredos, a que dizia, não com firmeza, e sim com desejo. E dá-se conta de que essa menina ainda está viva, desnutrida, mas viva. Chorando em silêncio dentro da mulher correta em que se tornou. É neste ponto onde começa a rebelião silenciosa da alma feminina. E não é contra o marido, nem contra a maternidade, nem contra os compromissos. É contra a mentira de que para ser amada precisava desaparecer. É aqui onde muitas enlouquecem ou despertam, porque dar-se conta de que viveu uma vida que não era sua dói mais que qualquer separação, dói mais que o medo da solidão, mas é uma dor fértil, uma dor que semeia, uma dor que chama a alma de volta para casa. Toda verdadeira transformação começa com uma ruptura, o que parecia estável dissolve-se.
o que era certeza torna-se névoa. É a noite escura da alma, o ponto onde a persona morre e o ser real começa a nascer. E o nascimento é violento, porque a mulher precisa desobedecer à voz interna que diz: "Sê boa". Essa é a voz do patriarca interior, a sombra do ânimas, a programação inconsciente que a moldou por dentro. Ela percebe que essa voz fala como se fosse Deus, mas é só o fantasma coletivo da submissão. Então, pela primeira vez, ela grita, talvez para dentro, talvez em silêncio, mas grita. E esse grito liberta menos a mulher que se atreve a matar a boa esposa, começa a descobrir a sacerdotisa que havia sido silenciada. Já não age por aprovação, age por fidelidade a si mesma, e isso assusta, porque agora começa a dizer não a convites que não honram sua alma, não a relações tépidas, não a papéis que a fizeram esquecer quem é. E essa verdade é às vezes rude, porque ela não se curva aos moldes. Mas isso não significa que se torne fria, pelo contrário, agora ama com profundidade, mas já não tolera amor que a diminua. Ela acolhe, mas não se apaga. Oferece o peito, mas não o sacrifica. Escuta, mas já não silencia a própria voz para manter a harmonia externa. Essa é a rebelião da alma, silenciosa, mas irrevogável. As pessoas à sua volta sentem nu. Algumas afastam-se e outras tentam trazê-la de volta ao velho papel, mas ela já não volta. A mulher que cruzou o umbral da autotraição e reencontrou sua voz torna-se perigosa para o inconsciente coletivo, porque já não pode ser controlada. E agora ela sabe. Se amar significa deixar de ser, escolhe não ser amada. Se casar significa deixar de viver, escolhe estar sozinha. Se o papel é mais importante que a alma, rompe o guião. E essa decisão não a torna melhor, torna menos a completa. Ela pode inclusive continuar casada, mas já não será esposa, será ela mesma dentro de um vínculo consciente ou, se necessário, fora dele. Então, paradoxalmente, nasce o amor real. Esse que diz: vejo-te como és e vejo-me como sou, e ainda assim escolhemos caminhar juntos. Essa mulher, ele já não precisa de aprovação, precisa de ressonância. Existe um momento em que a mulher deixa de buscar, não porque tenha desistido, mas porque, enfim, compreendeu. Já não busca o amor como promessa, já não anseia por um homem que a complete, porque ela mesma tornou-se sentido. Esse é o ponto do rubedo, a fase final da alquimia descrita por Jung, depois do nigredo. A morte simbólica depois do albedo, o aclarar da consciência, chega o rubedo, a encarnação da alma no corpo, e a mulher torna-se fogo sereno. O casamento externo só é possível quando o interno já aconteceu. Antes disso, todo amor é só fome. A mulher atravessou as sombras, desfecei das máscaras, enterrou a boa esposa, aprendeu a habitar sua solidão e ao final uniu os opostos dentro de si. Já não precisa projetar seu masculino interior em parceiros externos, porque agora vive dentro dela, como um diálogo interno, fluido e respeitoso. O que antes era carência, tornou-se claridade. O que antes era dependência, tornou-se presença. Ela pode amar profundamente, mas já não com o desespero de ser vista. Ama com a liberdade de quem já se viu, nua, ferida, completa. O homem que a encontrar agora não encontrará uma esposa, encontrará um espelho da alma, onde verá aquilo que não sabia que precisava ver. A própria sombra, a própria luz. Ela não ama para ser amada, ama porque se tornou amor. E se esse homem não está pronto, ela não o retém, abençoa-o e segue, porque agora entende que o amor verdadeiro não é uma prisão dourada, nem uma simbiose. É uma dança entre dois completos, não uma colagem de metades feridas. Este é o casamento alquímico. Não acontece num templo de pedra, mas no templo invisível entre respiração e presença. É quando a mulher se olha e diz: eu pertenço-me, eu sou meu altar, eu sou o mistério que buscava no outro. E então o mundo estremece, porque uma mulher que alcançou este estado já não pode ser domesticada. Ela é a manifestação viva da Anima Mundi, a alma do mundo. Cada gesto seu torna-se ritual, cada silêncio um oráculo. A mulher que se casou com a própria alma é rara, não porque seja inacessível, mas porque são poucas as que se atrevem a cruzar o labirinto. Mas quando cruza, torna-se imortal em espírito, porque tudo o que toca leva a semente do despertar.
Ela já não precisa de cerimônias externas porque já escutou a voz que nenhuma religião ensina, nenhum psicólogo receita, nenhum amante pode substituir a voz da consciência integrada. Essa mulher não teme amar, mas não aceita qualquer amor. Ela sabe que o amor que nasce da carência seca a alma. Só aceita o amor que expande, que faz crescer, que respira junto. Ela pode viver em casal, sim, mas não para completar uma ausência, mas para celebrar uma plenitude. E se viver sozinha é o preço da liberdade. Ela pagarro porque agora conhece o valor do que carrega dentro. Ela já não é a noiva que espera, é a cerimônia mesma. É o altar, é o fogo, é a oferenda, é o sagrado que sempre procurou. E esse sagrado não cabe em anéis, apelidos nem promessas. Esse sagrado é respiração consciente, é olhar sem máscaras, é a presença que transborda. Então, por que uma mulher nunca deveria casar? Porque nenhum ritual externo pode substituir o compromisso mais profundo que existe. O de não abandonar-se a si mesma. Porque enquanto o mundo te empurra para papéis, a alma sussurra. És muito mais que isso. E até que esse sussurro se converta em voz. E essa voz se torne ação. O casamento será sempre um espelho frágil sustentado pela carência. A mulher que se atreve a caminhar para dentro de si, que se perde no labirinto dos próprios medos, que confronta a dor de já não ser quem os outros queriam, mas também não saber ainda quem é realmente essa mulher tá a preparar-se. Ela não se casa por desespero, não ama por projeção, não promete por medo. Ela espera pela própria plenitude. E quando essa plenitude chega, ela torna-se capaz de algo que o mundo teme: amar em liberdade. O mundo teme mulheres assim porque não podem ser domadas. Não podem ser vendidas, não podem ser usadas para confirmar expectativas, mas talvez isso seja exatamente o que o mundo mais precisa. Mulheres plenas que amem sim, mas que antes se tenham casado com o próprio silêncio, com o próprio caos, com a própria verdade. E quando esse casamento interno acontece, toda forma de amor que venha depois será somente espelho, reflexo, eco, não prisão.